A santa paz de Deus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, meus caros ouvintes desse canal Tudo se Fez Novo, a qual nós vamos agora estar. Louvado seja o nome santo do Senhor, meditando na luz da sua palavra. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, todos aqueles que vão ouvir esse vídeo agora, estamos aqui mais uma vez, nesse dia, nesse momento, nesse final de tarde, a qual o Senhor tem nos preparado, para aqui estarmos meditando as Escrituras Sagradas, examinando ela na luz da palavra. Amém? Graças nós damos a Deus, por nós termos um Deus maravilhoso, irmão, que tem nos preparado, a qual tenho falado, não cesso de falar, que nasceu do coração de Deus para os nossos corações, e aqui nós estamos apenas nutrindo aquilo que o Senhor já tem preparado, meu irmão, para mim, para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, desse canal Tudo se Fez Novo. Amém? E nós estamos aqui, glórias a Deus. Quero também dar graças a Deus por todos aqueles que têm chegado, têm se aproximado, ouvido este vídeo, né, que creio que tenha mudado muitas vidas, mudado a história da vida de muitas pessoas. Todavia não nós, mas o Espírito Santo de Deus, amém, irmão, que tem revelado a sua palavra, e pelo poder renovador, regenerador e transformador do Espírito Santo tem nos preparado uma santificação, salvação, irmão, de alma para cada um de nós. Amém? Para quem não conhece, o meu nome é irmão Jackson. Pela misericórdia do Senhor, creio eu que o Senhor tem nos concedido esta dom, que a qual nós precisamos e necessitamos preservar, de evangelista, para sim pregar, expandir o reino de Deus, né, para alcançar almas para o Senhor Jesus Cristo, como está aqui, e demonstrando o amor e o poder de Deus a toda a humanidade. Amém? O ensino da palavra, para que venha alcançar o objetivo não alcançar somente o Brasil, mas alcançar fora do Brasil, em toda parte do mundo. Amém? Tirando essas almas, glórias a Deus, das correntes de Satanás, das algemas do diabo, quebrando, libertando estas almas, irmão, tirando das trevas da escravidão, das trevas, trazendo para a maravilhosa luz de nosso Senhor e Salvador Jesus, trazendo a salvação. Amém? Que esta palavra venha atravessar as fronteiras, glórias a Deus, venha dissipar as trevas, venha alcançar o horizonte. Louvado seja o nome santo, para que as almas, glórias a Deus, cativa, presa, sejam libertas. Como diz Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, não é? E enviou-me para curar-me os quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, e pôr em liberdade os cativos, pôr em liberdade os que estão presos. Aleluia. Como Mateus 28, do 18 e 19, fala aqui, Jesus disse que toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra, portanto ide, fazeis discípulos de todas as ações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por isso nós estamos aqui, irmão. Amém? Eu gostaria que os irmãos também tivessem, glórias a Deus, já com as escrituras abertas, para nós começarmos a ler, fazer a leitura, glórias a Deus, da palavra de Deus. Nós estamos aqui, irmão, a qual o Senhor tem colocado profundamente os nossos corações, despertando aquele que vai ouvir este vídeo, aquele irmão, aquela irmã, meu amigo, todos os meus companheiros, despertando, irmão, aqueles que dormem, porque hoje nós estamos vivendo no último dia, como se fosse o último dia, no final dos tempos. Glórias a Deus, irmão. Estamos falando sobre o anticristo, o inimigo consumado de Deus da igreja, porquanto o inimigo está determinado à destruição, está declarado à destruição. Isso é irrevogável. Glórias a Deus. É isso, irmão, que Deus tem despertado os nossos corações. E a palavra é maravilhosa, irmão. Vamos lá estar acompanhando em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Vamos ler, com a ajuda de Deus e a força do Espírito Santo. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Irmão, nos que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Suponho tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com toda sorte de engano, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém. Irmão, é uma palavra maravilhosa, a segunda das cartas aos Tessalonicenses. E nós não podemos deixar, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, desse canal Tudo Se Fez Novo, de ouvir esses conselhos que o Senhor tem para nós esse final de tarde. Gostaria que todos agora chamem o seu pai, aleluia, para que possa acompanhar esse mesmo vídeo que você vai assistir, sua família. Amém? Então nós estamos falando sobre esse arqui-inimigo de Deus. O anticristo é um inimigo consumado de Deus e da igreja. E nós estamos falando, irmão, do caráter deste anticristo. Se trata de uma pessoa, e a palavra diz que ele abre ele abre a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome de Deus. Nós podemos ver aí quantas coisas nós podemos observar, irmão. Bendito é o nome santo, que as coisas concernentes diz respeito às coisas concernentes do Senhor. E Daniel 11, versículo 36, fala desse rei. Este rei fará segundo a sua vontade. Ele está profetizando. Este rei fará segundo a sua vontade. E se levantará e se engrandecerá sobre todos Deus, contra Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito, irmão. João disse que ele é aquele que nega o pai, nega o filho. Portanto, meu irmão, a bandeira do anticristo vai fazer o quê? Uma campanha concentrada, podemos dizer assim, generalizada e universal, para blasfemar contra o nome de Deus, para descastar o nome de Deus, para achincalhar o nome de Deus, para escarnecer o nome de Deus até o tempo determinado para a sua destruição, até a segunda vinda do Senhor Jesus. Ele pode preparar o que ele esteja preparando neste mundo. Ele pode estar atuando da forma que ele quiser deste mundo. Mas ele será, o final dele será a sua derrota. Maranata, hora que eu venho e venho sem demora, diz o Senhor Jesus. Então nós temos que nos preparar. Meus ouvintes, meus amados, meus servos e servas desse canal, o que está acontecendo no mundo, esse espírito da iniquidade, o espírito da iniquidade enganador que já é manifesto, operando e já está promovendo estas coisas. E nós lemos aqui, e se nós, portanto, ficarmos firmes na fé da luz da palavra de Deus,
Não vamos ser enganados por esses espíritos, por esses anticristos, como João falava, com esses espíritos enganadores do anticristo, porque quando Jesus unir o poder, sinais e prodígios, quando Jesus vier, esses poderes, sinais e prodígios de mentira, de engano, serão ofuscados pelo poder, a glória e resplendor de nosso Senhor Jesus Cristo, com justiça. Amém? E nós falamos aqui, segundo ponto, o anticristo será objeto. Antes de entrar nesse assunto, eu quero comentar algo importante, irmão. Nós lemos aqui, antes de entrar nesse assunto, nessa luta contra a igreja, é preciso deixar isso bem claro. O que a Bíblia quer dizer, por exemplo, que o anticristo vai pelejar contra os santos e prevalecer sobre eles. Se nós olharmos aqui na linguagem de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, fala: em que sentido o anticristo vencerá os crentes? Isso é importante, irmão, nós frisarmos. O sentido é esse, que quando o anticristo, o agente do dragão, tentar botar a sua marca sobre as pessoas, sobre mim, sobre você, a Bíblia diz que todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão marcados pelo anticristo. Por outro lado, nenhuma pessoa cujo nome está escrito no livro da vida será marcado pelo anticristo. Pois o diabo sempre foi um imitador, irmão. Então aqueles que estão debaixo da graça do Senhor Jesus, jamais o inimigo pode tocar, irmão. Por isso que nós temos que chegar a Deus, conhecer a Deus, ter essa comunhão profunda com Deus. Glórias a Deus. Para nós não sermos tragados, irmão. Amém? Nenhuma pessoa cujo nome está escrito no livro da vida. E sabemos que o diabo sempre foi um imitador. Ele sempre tentou imitar Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo se encarnou, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. O diabo vai também tentar fazer um simulacro, podemos dizer assim, da encarnação através do anticristo. Ou seja, uma representação artificial, uma imitação, uma cópia, aspecto ou aparência enganosa. Porque Jesus Cristo ressuscitou e ele vai tentar ludibriar a humanidade com o simulacro da ressurreição. Presta atenção, meu irmão. Glórias a Deus. E vai atrair a muitos. E Apocalipse, capítulo 13, versículo 3. Diz que, de que maneira? Vamos ler em Apocalipse. É importante nós frisar, olharmos, examinarmos as escrituras sagradas. Vamos lá em Apocalipse, vai notando esses versículos que são importantes. Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e o adoraram o dragão. Está aqui, irmão. Está bem claro. Ele terá sua cabeça ferida, ele será curado dessa ferida, como se levantado da morte, e a humanidade toda a terra se maravilhou, vai ficar encantada com esse milagre, seguindo a besta. Olha, nós temos que prestar atenção. Então, o diabo, ele é imitador, e glórias a Deus. Amém? Aleluia. Então nós temos que entender isso, irmão. Observe, uma de suas cabeças golpeada de morte é um símbolo que representa um império, representa um governo ou imperadores individuais. Poderiam ser o Egito, a Síria, a Babilônia, a Grécia, a Pérsia, Roma, e uma outra nação que representa o Império Romano restaurado. Então representa um rei específico, provavelmente o Império Romano, eu acredito, irmão. Amém?
e a terra infiel é seduzida por ele. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. 12, versículo 9. Apocalipse 12, versículo 9. Vamos examinar. 12, versículo 9. Louvado seja o nome santo do Senhor. 12, vamos ver que fala 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, irmão, está aqui, irmão. É nesse sentido que nós estamos. Vou explicar. Então, a terra infiel é seduzida por Satanás para seguir e adorar a besta. Aqueles que adorarem a besta também inconscientemente adorarão o dragão que deu à besta o seu poder. Qualquer falsa adoração ou idolatria é, no final das contas, demoníaca e satânica. Amém? A besta é adorada porque o mundo está convencido de que ninguém é semelhante a ela, de que ninguém pode batalhar contra ela de forma sucedida. Amém? Vamos ler, aleluia, em 1 Coríntios, capítulo 10, 20 e 22. Fala, qualquer adoração e idolatria é, no final das contas, demoníaca e satânica. É a palavra de Deus, ela deixa bem clara. 1 Coríntios, capítulo 10. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje nós estamos examinando a Bíblia como todo. Glórias a Deus. Do 20 e 22. Aleluia. Antes te digo que as coisas que sacrificam é a demônio, e que há sacrifício e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associado aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor, somos acaso mais fortes do que ele? Então está escrito, irmão, a besta é adorada porque o mundo está convencido de que ninguém é semelhante a ela e de que ninguém pode batalhar contra ela de forma sucedida. Amém? Agora, Deus tem o seu filho selado com o Espírito Santo. 1 João 2, 27 e 29. 1 João 2, capítulo 27 e 29. Vamos lá. A unção do Espírito Santo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeis permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então aquele que tem o Espírito Santo, irmão, glórias a Deus, conhece, irmão, a ovelha conhece o pastor, a voz do seu pastor. A ovelha conhece, quando o pastor o chama as ovelhas, ela atende a voz do seu pastor, porque elas conhecem a voz do seu pastor e vê que a voz do seu pastor não é estranha. Então, irmão, é dessa maneira que o diabo vai querer deliberar, vai querer enganar. O diabo vai tentar inventar um simulacro deste selo através da marca da besta. Mas quando chegar perto de um crente salvo, cujo nome está escrito no livro da vida, esse crente vai tomar a seguinte decisão: eu prefiro morrer do que receber a marca da besta.
Amém? E Apocalipse 12, 11 diz que os santos, os crentes venceram o diabo de que maneira? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Em outras palavras, da mesma medida em que o anticristo vai matar o crente vai vencer o anticristo. Por quê? Porque ele vai preferir, mediante a sua fé, a morte do que a apostasia. E morrer não é apostatar. Morrer não é apostatar, não é derrota, é vitória sobre ele, sobre o crente. Então não adianta o anticristo querer ser um Deus, ser venerado e adorado como Deus, porque o verdadeiro e poderoso Deus, o verdadeiro ser divino, Jesus Cristo, se fez homem, encarnou-se, humilhou-se e nos redimiu por meio do derramamento do seu próprio sangue, para nos salvar da condenação da morte. Nós sabemos disso, da obra na cruz do Calvário. Ele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele que vive e reina eternamente. Nós podemos ver em Atos 20, 28, versículo 28, Filipenses 2, versículos 6 e 8. Sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, ou seja, sendo o próprio Deus, ele não, como posso dizer assim, o fato de ser igual a Deus, ele não considerou que o fato de ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar-se, mas não, ele esvaziou-se, humilhou-se, a qual foi encontrado em forma de servo, de homem. E agora ele foi obediente até a morte e venceu os grilhões da morte para nos dar vida. Somente a esse, meu irmão, meu caro amigo, meu ouvinte, que devemos nos se achegar, porque só ele tem a chave da vida e do inferno, irmão. Glórias a Deus. Então tá aí. Amém? Aquele que merece é digno de toda honra, adoração e louvor. Ele merece, ele veio com humildade. Embora ele sendo digno de ser adorado, veio a este mundo como servo para servir. Em contrapartida, aquele que merece o que? Apenas desprezo, a destruição, e se apresenta como Deus falso. Este é o contraste entre o Deus verdadeiro e o falso Deus, o anticristo. Então ele sempre quer imitar a Deus, opor a Deus, sentar no trono de Deus. Então, voltando ao assunto, o anticristo será um objeto de adoração em toda a terra. Amém? Em toda a terra nós podemos ver lá, nós lemos. Vamos lá, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele é megalomaníaco, irmão, podemos dizer assim. Isto é, aquele tipo de pessoa que despreza os outros por se considerar superior a eles, devido a uma egolatria superdimensionada. É aquele que demonstra ambição, orgulho em excesso, prepotente, não tem misericórdia, não tem amor. Lembre que já foi falado a palavra anti, lembra que nós falamos anti? Traz essa ideia de apenas não se opor, mas de se colocar-se no lugar dele. Ele não apenas oporá a Deus, ele vai se colocar no lugar de Deus. Nós lemos aqui, ele vai negar a existência de Deus, ele vai tentar dizer que Deus não existe. E agora, eu sou um Deus, ele fala. Todos têm que me adorar. E ele vai exigir adoração pela força. E se você examinar lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, você vai notar que todas as tribos da terra vão adorá-lo.
Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então precisamos, irmão, fazer com que aceitar o Senhor Jesus para que o nosso nome venha a ser escrito no livro da vida, irmão. Somente debaixo da mão de Deus, aleluia, nós podemos vencer todas as opressões malignas. Vencemos o anticristo, irmão. Pois vós tem o Espírito, a unção do Espírito da verdade, o Espírito Santo que te ensina e guia. Meus irmãos e ouvintes desse canal, tudo se fez novo. Presta atenção, um fato muito importante aqui. O tempo do fim não vai ser tempo de neutralidade, vai ser tempo de devoção, ou do anticristo ou do Senhor Jesus Cristo. Portanto, de qual lado você está? Portanto, as duas igrejas vão estar bem definidas. A igreja apóstata e a igreja fiel, a meretriz e a noiva, a adoração e a adoração, se você perceber, está no centro dessa questão, irmão. Quem nós vamos servir? Quem nós vamos reverenciar? Quem nós vamos adorar? Para quem nós vamos entregar a nossa vida? Então está aqui, irmão, essa adoração. Se nós percebemos, você e eu, está no centro da questão, porque ao mesmo tempo que a noiva vai estar adorando o Cordeiro, a igreja apóstata vai estar adorando o Deus falso, o anticristo, irmão. A questão é de que lado você está, de que lado nós estamos. Agora eu vou lhe garantir, eu vou lhe garantir uma coisa maravilhosa. Não eu, todavia, estou falando, mas a palavra de Deus. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você não precisa ficar com medo. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas será que quando chegar um tempo desse, um tempo difícil de tribulação, será que quando chegar esse tempo, e quando me colocar contra a parede, será que eu não corro risco de fraquejar, de me intimidar, de retroceder, de negar a minha fé? Esse é o pensamento, irmão. Muitas vezes nós dormimos com isso e levantamos com isso. Já aconteceu comigo. E quando chegar esse tempo difícil da perseguição da igreja, da tribulação, porquanto, irmão, isso é o começo, irmão, da grande tribulação. É o começo das dores de parto. É o começo do ranger de dentes, irmão. E quando tiver, acabei de ser comunicado agora que, se não me engano, na Nicarágua, agora determinaram lá, o governador lá, determinou que a Páscoa não pode ser mais celebrada lá. Estão perseguindo já a igreja. Os crentes, não pode ser festejada a Páscoa mais lá. Está proibida, irmão. E quando esse tempo chegar, glórias a Deus, esse tipo difícil, será que nós vamos retroceder? Será que vamos desistir? Será que vamos se enfraquejar, nos intimidar, enfraquejar a nossa fé? Enfraquecer a nossa fé? Meu irmão, eu e você sabemos que nós temos as fraquezas humanas. Mas o que eu digo, se você estiver debaixo do poder e da graça de Deus, irmão, nada pode te intimidar, nada pode roubar a fé que está no seu coração, nada pode roubar a coroa da vida eterna que Deus preparou para você, para mim, desde a fundação do mundo. Mas nós precisamos estar debaixo de nosso Senhor e Salvador Jesus, irmão. Agora eu diria, irmão, que a você, meus irmãos, minhas irmãs, eu diria a você uma coisa: os mártires não foram pessoas diferentes de você e de mim. Fique sabendo, eles eram homens e tão mulheres carnais, homens carnais, homens sujeitos às mesmas fraquezas que nós. Eles enfrentaram o martírio não por força dele, irmão, mas por força do poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos enfrentar, irmão, esse tempo difícil, esse tempo, glórias a Deus, de tribulação, esse final de tempo que vai haver, irmão, como diz o Sermão da Montanha, é o princípio das dores. Nós não podemos enfrentar sozinho, irmão.
com suas próprias forças, mas desde que você esteja debaixo da graça de Deus, alicerçado com o Senhor, enraizado com o Senhor. Para eles vão ser difícil, irmão. Agora para nós, vai ser difícil, mas nós vamos vencer, irmão. Amém? A Bíblia diz que o anticristo e nem o diabo pode tocar naqueles que são selados de Deus. E todo aquele que crê no Senhor Jesus recebe o selo do Espírito Santo de Deus. Todo aquele que crê genuinamente no Senhor Jesus, o seu nome está escrito no livro da vida, esta promessa. E a esses o diabo não pode tocar, atacar, não pode destruir, jamais alguém cairá da graça se permanecer fiel até o fim. Jamais ninguém poderá nos arrancar das mãos do Senhor. A árvore que meu pai planta, ninguém poderá arrancá-la, diz o Senhor Jesus. Então, irmão, glórias a Deus. Vamos vamos meditar e pensar nesse assunto sério, a qual nós estamos vivendo já nos últimos tempos, na última hora, como diz Joãozinho, o apóstolo João pregava. O poder de Deus restringente que mantém o anticristo sob controle. Isto é a lei de Deus. Estamos debaixo da lei de Deus, da sua palavra, dos seus princípios. O Espírito Santo de Deus é que nos mantém todas as coisas sob controle, até o exato momento escatólico, ou até o exato momento de Deus. Amém? Quarto ponto. Seu cenário já está preparado. Versículo 7. Vamos ler. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Olha, vamos observar o primeiro ponto do versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Se o anticristo escatológico ainda não foi revelado, certamente o mistério da iniquidade que prepara o cenário para a sua chegada já está operando, já está em ação, já está em curso. O mal e o engano que o homem do pecado representa já existe neste mundo. Nós vimos em 1 João, capítulo 2, versículo 18. João afirma que há muitos anticristos no momento. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Olha que grau de importância esse texto, irmão. O última hora, o anticristo já está em ação no momento, irmão. Nós temos que prestar atenção. Aleluia. Estamos vivendo nas últimas horas, no fim dos tempos, pois estamos vivendo as profecias das últimas coisas. O próprio João, ele pregava como se fosse o último dia. Pois estamos vivendo. A escatologia é o aspecto da doutrina bíblica que é lida com as últimas coisas. É isso. Nós estamos vivendo o Apocalipse. Se é o começo, o fim, não sei, irmão. Mas eu digo que Maranata, ora venho sem demora. Significa o Messias veio e está aqui e retornará. Vem Jesus, Maranata, ora, vem Senhor Jesus, pois eu sei que vivo estás, para sempre reinará. Aleluia. Tem um louvor assim, irmão. Amém. Apocalipse capítulo 3, dos 10 ao 13. Fala, irmão, é muito maravilhoso, irmão. Jesus vem e vem sem demora. O Messias vem e retornará. Jesus vem. Vem Jesus. Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Pois eu sei que vivo estás. Para sempre reinará. Aleluia. É uma palavra maravilhosa. Apocalipse capítulo 3, do 10 ao 13. Irmão, fala, porque guardaste a palavra da minha esperança,
também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha que a palavra de Deus, que confiança da palavra de Deus, que ela nos traz, irmão, para aquele que serve o Senhor, que está fiel e firme até o fim, debaixo da lei da sua palavra, da santidade. É preciso, meu irmão, minha irmã, meu caro ouvinte, você entregar a sua vida para o Senhor Jesus e começar a preparar já a tua casa, irmão, desde já. Bola, mas nós não sabemos a hora. Hein, alabaço de caia. Amém. Ele fala: também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, versículo 11, venho sem demora, conserve o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais